Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje eu vou mostrar para vocês todos os livros que eu li dessa lista aqui desse livro, que é 1001 livros para ler antes de morrer. Vocês pedem esse vídeo aqui para mim já há bastante tempo, então finalmente eu separei aqui tudo que eu li e vou mostrar para vocês. Eu vou falar brevemente sobre cada livro aqui que eu já li. Se eu tiver edição física aqui também, vou mostrar para vocês em qual edição que eu li. Mas serão comentários breves, tá bom? Porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. E eu quero mostrar também todos os livros que eu li em um vídeo só. Não gostaria de ficar parte 2, parte 3. Eu vou aproximar a câmera aqui para vocês verem melhor, para vocês folhearem aqui junto comigo. Porque esse livro aqui, ele é uma delícia da gente folhear, pra gente conversar junto, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Bom, então esse aqui é o livro. Eu fiz a marcação assim, ó. Aqui em cima são todos os livros que eu já li. As cores, elas foram aleatórias mesmo, porque conforme eu fui marcando, foi acabando, assim, então eu tive que usar outras cores aqui, mas não tem significado algum. Simplesmente esses aqui de cima são os que eu já li. E aí eu marquei aqui embaixo, aproveitei, e já marquei também os que eu pretendo ler. Lembrando que eu não sigo isso aqui como uma lista, tá? Eu não quero ler esses 1001 livros. Eu gosto de ter esse livro aqui para consulta. Inclusive, eu gosto de folhear também bastante, eu acho um livro muito bonito. Inclusive, eu só leio a resenha que tá aqui dentro depois de ter lido o livro inteiro. Por quê? Sempre tem muito spoiler aqui, né? Eles vão fazer a resenha aqui, então vai ter spoiler. Eu sempre leio depois de eu ter finalizado já a leitura do livro, tá bom? Esses aqui, então, são os livros que eu pretendo ler aqui dessa lista. Você pode ver que são muitos livros que eu pretendo ler. Se vocês quiserem também, depois eu faço um vídeo aqui mostrando quais são esses livros que eu pretendo ler aqui dessa lista. Mas então, vamos começar aqui. Quais são os livros que eu já li dessa lista aqui de 1001 livros para ler antes de morrer? Então, logo no começo, nós já temos os títulos aqui separados por ordem alfabética. Isso aqui facilita bastante para você encontrar o livro que você está procurando, tá? Começa aqui antes de 1800. No finalzinho, nós temos o índice por autores. Também facilita bastante aqui para encontrar, tá bom? A obra que você está procurando. Eu não vou folhear o livro inteiro porque ele é enorme. Eu vou mostrar aqui, então, esses aqui que eu já marquei, tá bom? Vamos lá. Olha, o primeiro livro que eu li aqui dessa lista é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse aqui é um cartaz, acho tão bonita essa imagem aqui. É um cartaz da versão para ópera de Werther. E esse aqui é um retrato de Goethe. O Sofrimento do Jovem Werther, ele é uma obra muito importante para o romantismo. Ele influenciou muitos jovens daquela época nas roupas, na maneira de agir, em vários outros sentidos também. Então, é uma obra muito importante para o romantismo. Eu li nessa edição aqui da Antofágica. Aqui temos Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Foi publicado em 1813. É considerado um dos clássicos mais populares da literatura inglesa. Esse aqui é um retrato da Jane Austen. E aqui do lado é uma foto da adaptação cinematográfica de 1940. Eu li nessa edição aqui da Martin Claret. Eu acho uma edição muito linda. Olha só esse corte aqui. Eu só senti um pouco por essa edição aqui não conter nenhum texto de apoio, assim, eu senti um pouco falta de texto de apoio, porque olha só, começa aqui a obra e finaliza e não tem um texto de apoio, e um clássico aí que tem mais de 200 anos, clássico tão antigo, assim, eu sinto falta de um texto de apoio. Então minha releitura eu vou querer ler aqui na Penguin. Eu não tenho ainda a edição da Penguin, mas eu pretendo, quando for reler essa obra, eu pretendo reler na edição da Penguin. Essa edição é linda, olha, tem fitilho, mas não tem nenhum texto de apoio. Temos aqui Frankenstein, de Mary Shelley. Foi publicado em 1818 e eu adoro esse clássico aqui. Me surpreendeu demais a questão do abandono, né, com criatura. Eu não esperava sentir, refletir o que eu refleti durante essa obra aqui. Eu gostei demais. Essa daqui é essa imagem da versão cinematográfica de 1931. E esse aqui é um retrato de Mary. Eu não li nessa edição aqui, mas eu tenho essa edição aqui da Clássicos à Arte.
Temos aqui A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Esse aqui é um conto que eu li aqui nessa edição da Dark Side. Edgar Allan Poe é um autor que eu gosto bastante, mesmo não sendo tão leitor assim do terror. Eu gosto muito de Edgar Allan Poe. E eu li nessa edição aqui linda da Dark Side. Esse conto ele foi publicado em 1839. Mais um conto aqui de Edgar Allan Poe, O Poço e o Pêndulo. Eu acho essa história aqui também sensacional, como ela é descrita, as sensações, a questão de entender o que está acontecendo. Esse conto é muito bem escrito. Eu li aqui também nessa edição aqui da Dark Side. É o primeiro conto dessa seleção aqui, O Poço e o Pêndulo. Esse conto aqui eu acho que é um dos melhores do Edgar Allan Poe. O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Ele foi publicado primeiramente em folhetim, né? Era como se fosse uma novela, onde as pessoas acompanhavam a história ali no folhetim, entre 1845 a 1846, depois que veio se tornar um livro, né? Um livro imenso, é um baita de um calhamaço, mas assim, você lê tranquilamente, tá? É uma história sobre vingança, e tem muitos personagens, e tem muito sobre a alta sociedade daquela época. Deixa eu afastar aqui um pouquinho mais. Eu li nessa edição lindona aqui da Clássicos Zahar, não vou tirar aqui do box, tá bom? Mas essa edição aqui, ela é incrível, ela tem várias ilustrações, é uma tradução premiada. Não tenham medo de ler O Conde de Monte Cristo, é uma história muito fluida, você lê rapidamente, apesar de ser um calhamaço, é uma história muito gostosa. Aqui temos Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Foi publicado em 1847. Eu tenho essa edição aqui da Clássicos Zahar, mas eu não li nessa edição aqui, tá bom? Jane Eyre é um livro incrível, é aquele tipo de clássico que vai te prender logo nas primeiras páginas, porque você vai acompanhar aqui a infância difícil dessa menina órfã, e todo o seu crescimento, e tudo que ela luta, ela batalha, ela não se conforma com certas situações, e ela vai atrás do que ela quer. Então é uma história muito forte e é importante para a sua época, né? Publicada em 1847, a época vitoriana. Então, é um grande livro. Aqui é um retrato de Charlotte Brontë, de 1850. E esse aqui é a primeira página do manuscrito original de Jane Eyre. Mais livros das irmãs Brontë. Aqui temos O Morro dos Ventos Uivantes. Ele foi publicado em 1847. E Emily Brontë faleceu logo em 1848, muito cedo, aos 30 anos de idade, por tuberculose. Esse livro aqui, que é a história de amor muito doida, né? Entre Catherine e Radcliffe. É um livro que desperta muitas emoções. Às vezes nem tão boas assim, mas é um grande livro. Eu gosto muito do Morro dos Ventos Uivantes. Eu li numa edição antiga, tenho aqui essa edição da Clássicos Zahar, é uma edição comentada. Temos aqui também A Moradora, de Wildfell Hall. Eu tenho as edições que estão como A Inquilina, né? Eu tenho essa edição aqui, eu li na edição, essa aqui, editora Nova Fronteira. Essa aqui é uma edição que tem alguns cortes, tá? Ela não tem o texto integral. Uma das partes, assim, mais bacanas do livro não estão aqui. São poucas coisas, mas é um termo mais forte. Umas questões que são aprofundadas ali, que chocou na época. Então essa edição aqui, ela não tem o texto integral. É uma edição censurada. Eu li também por essa edição aqui, que está sensacional, da Penguin. Essa edição aqui, além de ter texto integral, ela tem também uma introdução aqui, que é claro que eu li depois, né, de terminar a obra. Ela tem uma introdução, um prefácio muito enriquecedor, que fala aqui sobre o contexto da época, a questão da mulher, dos direitos. Olha, essa obra aqui, ela é a minha obra favorita das irmãs Brontë, é A Moradora, ou A Inquilina, de Wildfell Hall. Para mim, está em primeiro lugar. Foi publicado em 1848 e a Anne Brontë, ela faleceu em 1849 também, muito cedo, aos 28 anos. Então as duas irmãs não chegaram a ver o sucesso aí da sua obra. No prefácio da segunda edição, Anne Brontë, que na época escrevia ainda como Acton Bell, como se fosse homem, ela se defendeu dos críticos, dos ataques dos críticos, e ela disse, inclusive, que o dever moral do livro do escritor era retratar o vício e os personagens ruins como verdadeiramente são. Gente,
Eu sou apaixonada por essa história aqui. Esse daqui tem um quadro das irmãs Brontë, inclusive o irmão tá apagado desse quadro. E aqui, essa daqui é Anne e essa aqui é Emily Brontë. David Copperfield, de Charles Dickens, foi publicada em 1850. É considerada a história mais autobiográfica, né, de Charles Dickens. Ele fala que se os livros fossem seus filhos, esse aqui seria seu filho favorito. Eu li aqui nessa edição da Penguin. É um calhamaço. Eu demorei mais de 2 meses para finalizar essa leitura aqui, é um grande livro. Acontecem muitas injustiças aqui com David Copperfield. É um romance de formação, então nós vamos acompanhar aí David Copperfield praticamente desde o seu nascimento até ali muitos anos na sua maturidade. A Letra Escarlate, eu marquei aqui, mas eu vou ler esse ano ainda, a Letra Escarlate. Eu tenho a edição da Penguin aqui, eu vou ler. Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Ah, que clássico maravilhoso. Foi publicado em 1857. Acho que é a obra mais importante aí para o realismo. E nós vamos acompanhar aqui Emma Bovary com todos os seus anseios. Ela lê muito, né? Mas dizem que ela lê errado, né? Então ela procura aquele romance que ela encontra nos livros, ela quer encontrar na vida real. Só que na vida real ela é casada com Charles Bovary e a vida não é bem assim, não é um romance romântico. Então ela vai estar ali sempre em busca de aventura, em busca de algo ali. E o ócio, né, a questão do ócio, que é muito forte nessa leitura. Eu sou apaixonada por Madame Bovary, tudo que eu senti durante essa leitura. Eu li aqui nessa edição da Penguin, essa edição é excelente. Tem aqui um texto de apoio incrível também. Pais e Filhos, de Ivan Turgenev, que livro maravilhoso. Olha, eu confesso, é um livro que eu tinha medo de ler, por conta de ser literatura russa, por conta do ano que foi publicado, né? Ele foi publicado em 1862, então eu achava que seria uma leitura difícil. Gente, não é leitura difícil. É um texto simples, mas é um texto assim que tem sim uma intensidade, ele tem ali um aprofundamento, mas é muito assim na questão do diálogo, na questão do dia a dia, das relações entre os personagens. Mas que história linda, que história maravilhosa, me surpreendeu demais. Eu quero ler muitas outras obras de Ivan Turgenev. Eu li nessa edição aqui, da Companhia das Letras. Essa edição aqui tem a tradução de Rubens Figueiredo. Tem também um texto de apoio aqui explicando, contextualizando aqui a questão política da época também, porque aqui vai tratar o conflito de 2 gerações, né, pais e filhos, mas também tem toda a questão política, tem o niilismo. Então, gente, é um livro maravilhoso. Não precisam ter medo, uma leitura fácil, uma leitura muito agradável. Eu marquei aqui Os Miseráveis, mas eu comecei agora a ler, tá bom? Eu tenho aqui na edição da Penguin. São 2 volumes, esse aqui é o tomo 1, mas são 2 volumes. É um baita de um calhamaço, mas é uma obra importantíssima para a literatura. É de Victor Hugo, foi publicado em 1862. Mas eu comecei a ler agora, eu não li ainda. Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. Foi publicado em 1864, segundo aqui 1001 livros para ler antes de morrer. Eu não tenho a edição aqui, a edição da Penguin que eu li, tá bom? Mas tá com o meu pai, ele tá lendo essa obra agora, essa grande obra. Então não vou ter aqui para mostrar para vocês, vou colocar a imagem só aí. Mas que leitura incrível. Eu não vou mentir para vocês, é uma leitura difícil, sim, tá bom? Eu lia poucas páginas por dia, mas assim, uma leitura muito intensa. Esse livro ele é dividido em 2 partes e eu senti uma dificuldade maior durante a primeira parte. A segunda parte foi mais fácil, mas que livro incrível. Crime e Castigo, outro livraço aqui também de Dostoiévski. Foi publicado em 1866. Eu li nessa edição aqui da Todavia. Essa edição tem a tradução de Rubens Figueiredo. Gente, esse livro também, ele é muito intenso, é um livro incrível, tem uma densidade psicológica que é muito intensa, é uma leitura, assim, também, que eu cheguei a ficar mal, assim, fisicamente, de tão forte que é essa leitura. É um livro que te faz sentir muitas coisas aqui, refletir sobre muitas coisas, junto com Raskolnikov. Essa imagem aqui é bem feia, né? É um cartaz sueco da versão cinematográfica, de 1935.
Aqui, Mulherzinhas, eu lerei em breve também, tá separada aqui a edição. Eu vou começar a ler. Guerra e Paz também vou ler, mas não agora. Outro livro aqui de Turgenev que eu quero ler também, Águas de Primavera. Esse aqui eu não tenho ainda, edição física. Anna Karenina, de Tolstói, outro grande clássico russo. Foi publicado, primeiramente foi publicado em folhetim, aqui está dizendo que é 1873 a 1877, depois de 1877 é que foi publicado como livro. É uma leitura muito intensa. Me surpreendeu o fato dos temas abordados já, né, em 1877, já abordando temas como a maternidade, temas fortes sobre a sociedade, sobre a hipocrisia da sociedade, como a mulher era vista, diferente do homem, numa mesma situação. Mas, assim, são muitos temas aqui abordados, uma leitura densa também. Achei interessante a trama que não só... É claro que Anna Karenina é fortíssima, é um personagem fortíssima, mas temos aqui também outro núcleo que é muito interessante também e vai falar muito sobre sociedade, política, religião. Me surpreendeu muito essa questão da maternidade aqui, o jeito que ela é abordada, o olhar da criança, a situação da mulher, dos desejos, aquela cena do giz ali, do pedido de casamento, é a coisa mais linda. E a questão também da paixão, né? Quanto a paixão pode ser perigosa, o quanto você se deixar levar pelas paixões ali pode ser algo muito perigoso. Eu li nessa edição aqui, da Companhia das Letras. Essa edição aqui também é maravilhosa. Tem a tradução também de Rubens Figueiredo, tem textos de apoio. Olha, uma excelente leitura. No final dessa edição aqui também nós temos uma árvore genealógica. Eu não gosto de olhar isso aqui porque você acaba pegando spoiler aqui, né? Quem casou com quem teve filho. Então eu fazia ali a minha própria árvore genealógica num papel separado. Tem aqui também a lista de personagens, porque são muitos personagens. E os nomes também, os nomes russos é algo assim que realmente não é nada fácil. Aqui um pós-fácil muito enriquecedor de Janet Malcolm. Memórias Póstumas de Brás Cubas, clássico nacional, publicado em 1881, do grande Machado de Assis. Eu li naquelas edições de biblioteca, mas eu tenho aqui essa edição bonitona aqui da Antofágica, que eu pretendo reler em breve. A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Essa aqui é uma novela curta, mais intensa, que traz reflexão. Foi publicada em 1884. Eu li nessa edição aqui da Antofágica. Eu acho interessante que essas novelas russas, pelo menos as que eu li até agora, elas não são difíceis. É uma boa porta de entrada aí para os russos. Aqui As Aventuras de Huckleberry Finn, eu não li ainda, pretendo ler em breve. Germinal, de Emily Zola também pretendo ler. O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Nós conhecemos mais como O Médico e o Monstro, de Robert Stevenson. Esse livro aqui eu li por essa edição aqui da Penguin. É uma história super curtinha, mas muito interessante. Se você não souber aqui o grande plot twist da história, fica mais interessante ainda, mas mesmo que você já saiba, eu acho que vale muito a leitura. Ele foi publicado em 1886 e desde o seu lançamento ele já foi um sucesso. É bastante interessante essa questão do duplo na literatura. Aqui temos O Curtiço, de 1840. Eu li numa edição da biblioteca já há muitos anos. E temos aqui A Besta Humana, eu vou começar aqui nos próximos dias, de Emily Zola. Esses dois livros fazem parte, então, do realismo na literatura. E eu lerei A Besta Humana nessa edição aqui da Clássicos Zahara, é uma edição comentada e ilustrada. Temos aqui o Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Eu adoro essa história aqui. Eu li nessa edição da Penguin aqui. Depois que eu li, que eu fui descobrir que era uma edição censurada. Então eu pretendo reler essa história numa edição não censurada, se bem que várias pessoas vieram me falar que é pouca diferença entre essa edição censurada e a não censurada, mas eu pretendo fazer uma releitura aí na edição sem censura. Foi publicado em 1891 e foi um escândalo para a época, por isso que foi censurado. Os temas abordados aqui eu acho incrível, tá? A escrita de Oscar Wilde é uma escrita muito bonita e aqui vai falar muito sobre questões
assim maiores, né? O que se dá valor, né? A beleza, a idade, aproveitar o momento, né? O que é importante realmente, né, na vida de uma pessoa, quais valores realmente importam. E aqui o personagem principal, ele passa por cima de muita coisa aqui, né? Para aproveitar o momento, para aproveitar a sua beleza. Então é um livro que traz bastante reflexão. Oscar Wilde foi até processado na época desse livro aqui, quando ele foi publicado. Judas o Obscuro, quero muito ler, mas eu não tenho nenhum livro aqui comigo, eu preciso comprar ainda. Drácula, de Bram Stoker, foi publicado em 1897. Essa aqui é uma imagem, é um cartaz francês do filme, uma adaptação cinematográfica de 1958. Eu li em 3 edições, eu tenho aqui nessa edição bonitona da Dark Side, adoro essa edição aqui. E ela tem muito material extra, é uma edição muito caprichada e inclusive incrível para você presentear. Li também aqui nessa edição da Clássico Zahar, é uma edição comentada e tem muitas notas, muitos comentários que agregam bastante. Eu gosto da tradução também da Zahar, é uma tradução mais clássica, gostei muito. E tem essa edição aqui da Antofágica também, que é muito bacana. Várias ilustrações aqui também. Material de apoio aqui no final também bem bacana. Tenho essas 3 edições aqui de Drácula. Dom Casmurro, de Machado de Assis. Olha aí. Machado, mais uma vez. Foi publicado em 1899. Eu li em edição de biblioteca lá na época. Eu tenho essa edição bonitona aqui da Antofágica. Pretendo reler nessa edição aqui. Aí nós já vamos aqui para 1900. Esse aqui é Amok, de Stefan Zweig. Eu tenho essa novela aqui, eu estou lendo nesse momento, inclusive. Eu tenho essa novela nesse livro aqui, 24 Horas da Vida de uma Mulher, e outras novelas. E eu confesso que eu estou muito impressionada com a escrita, com a sensibilidade de Stefan Zweig. Aquela leitura, assim, que você pensa, poxa, por que eu não te conheci antes, Stefan Zweig? Eu quero ler muito mais livros de Stefan Zweig. Tá aqui, ó, Amok, Novelas de Sofrimento. Amok foi publicado em 1922. Aqui é a Montanha Mágica, pretendo ler também agora, acho que o ano que vem eu vou ler, gente, eu quero muito ler a Montanha Mágica. O Grande Gatsby, também sou apaixonada por essa história. Ela foi publicada em 1925, eu tenho essa edição aqui da Antofágica, linda, que é uma réplica da capa da primeira publicação. Essa aqui é uma foto de Fitzgerald e Zelda, sua esposa, e aqui também a sua filha. Aqui vai falar muito sobre a era do jazz, e festas, e bebidas, consumismo, e um vazio muito grande, isso tudo antes da grande queda da Bolsa de Nova York. Ao Farol, de Virginia Woolf, eu também tô lendo essa obra, gente, que encanto. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Foi publicado em 1927, olha só, eu tô lendo aqui nessa edição da Penguin, olha que linda. E aqui nós temos muito fluxo de consciência, tá sendo uma leitura bastante intensa. Tô gostando demais. É claro que eu tinha medo de ler Virginia Woolf, mas até agora tá tudo muito bem. Vamos ver até o final, não acabei ainda. Algumas traduções colocam Ao Farol, e essa edição da Penguin coloca Passeio ao Farol na tradução. Nas Montanhas da Loucura, de Lovecraft, eu já li esse conto. Eu tenho essa edição aqui também, muito bonitona aqui da Dark Side. Temos esse conto aqui, olha só, Nas Montanhas da Loucura. Foi publicado em 1936. E O Vento Levou, de Margaret Mitchell, também foi uma grande leitura, é um calhamaço. Foi publicado em 1936. Em 1937 ganhou o prêmio Pulitzer. Eu li nessa edição aqui, da Nova Fronteira, gosto muito desse box. Essa aqui é uma foto de Margaret Mitchell. Esse aqui é um pôster do filme de 1939. O livro e o filme são incríveis. Eu li o livro, depois eu assisti ao filme, eu fiquei encantada com ambos. A jornada da Scarlett O'Hara é muito cheia de altos e baixos, e eu gosto muito o jeito que tudo foi escrito. Em alguns momentos você admira tanto ela,
ela. Em outros momentos ela é uma pessoa detestável, às vezes ela faz coisas ali que não são tão bacanas para conseguir o que ela quer, mas essa força também é muito intensa, então é um grande livro. O Hobbit de Tolkien foi publicado em 1937. Eu não sou muito leitora de fantasia, mas eu li Hobbit. Nessa edição lindona aqui, da HarperCollins. Nossa, essa edição aqui também acho que é uma das edições mais lindas que eu tenho aqui na minha estante. E tem várias ilustrações aqui, é uma edição linda mesmo. E a história aqui é uma história infantil, é infanto-juvenil, é uma história muito gostosa. Ratos e Homens, de John Steinbeck. Que leitura! Que leitura! Depois de ter lido As Vinhas da Ira, eu quis ler mais de John Steinbeck. Eu li então aqui, nessa edição aqui, da LPM Pocket, é uma edição de bolso, mas ela é muito boa, você pode ler aqui tranquilamente, tá? A diagramação é boa, e é uma história curta, mas é intensa, e ela vai massacrar o seu coraçãozinho, porque é uma história muito forte. É uma questão, assim, da crueldade do mundo ali em cima, de duas pessoas simples, duas pessoas que têm seus sonhos, que querem conquistar suas coisas, querem conquistar o seu espaço, mas é uma grande leitura. Inclusive, se você quer conhecer John Steinbeck, antes de ler As Vinhas da Ira, você pode ler, então, Ratos e Homens. Foi publicado em 1937. Vidas Secas, de Graciliano Ramos, também li na adolescência, faz muito tempo, era uma edição de capa branca. Eu tenho aqui a edição nova, que eu pretendo reler. Daqui eu tenho essa nova edição aqui, da Record. Uma história triste também, mas que fala muito sobre o nosso Brasilzão aí. Foi publicado em 1938. As Vinhas da Ira, de John Steinbeck. Eu li nessa edição aqui, da Best Bolso, mas é uma edição assim que eu tive bastante dor de cabeça aqui para ler. Então, eu li também aqui nessa edição em inglês, que é uma edição maravilhosa, em capa dura. É uma edição, inclusive, de comemoração de 75 anos de aniversário de As Vinhas da Ira. É um livro incrível, né, gente? Vai tratar aqui muito sobre aquele período difícil da Grande Depressão dos Estados Unidos e vai falar muito sobre pessoas aqui tentando buscar o seu espaço, aqui tentando sobreviver, tentando buscar o seu emprego nessa família. Nós temos ali os avós, os pais, os filhos, os tios, e em busca, né, de um lugar melhor, de um trabalho, e aqui nós temos questões sociais. Nós percebemos o quanto a lei é importante para proteger também, para as pessoas não se aproveitarem aí da necessidade das pessoas. É um livro muito impactante. Eu não assisti o filme ainda. Esse daqui é o cartaz da adaptação, feita em 1940. As Vinhas da Ira foi publicada em 1939, em 1940 recebeu o prêmio Pulitzer, e é um grande livro. Mas triste. A coisa só melhora, né? O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati, foi publicado em 1940. Eu li nessa edição aqui, Clássicos de Ouro, da Nova Fronteira. Que livro maravilhoso. Quantas reflexões, que livro intenso. É um livro curtinho, mas que eu precisei ler assim bem devagarzinho para digerir tudo que esse livro aqui me trouxe, sabe? Mas olha, é um livro que eu já quero reler, é um livro da vida. É difícil colocar em palavras assim tudo que esse livro traz, sabe? E esse é muito íntimo, né? Muito particular. O Estrangeiro, de Albert Camus, eu li numa edição do Kindle Unlimited na época. Eu tenho uma outra edição aqui, ela vem num box, com 4 obras aqui de Albert Camus, da Record. E esse aqui também é um livro que para mim foi um soco no estômago também quando eu li. Ele foi publicado em 1942. E essa questão do niilismo, né, me incomodou bastante. E é um livro curto também, um livro curto, seco, mas que pelo menos para mim me trouxe muita reflexão. Gosto demais do Estrangeiro. As Brasas, eu falei que só melhora. As Brasas eu li recentemente, eu não tenho a edição física aqui também, que eu emprestei pra minha tia. Mas é um livro curtinho, gente, você lê em poucos dias. É uma escrita, gente, que escrita de Sander Maren.
Fiquei impressionada, quero ler mais livros do autor. As Brasas foi publicado em 1942 e, nossa, foi aquele livro assim, sabe, que você vai marcando, marcando, marcando e não tem enrolação, é uma escrita direta. São dois amigos aqui. O personagem principal, ele é um general e tem 75 anos, mas faz mais de 30 anos que ele não fala com um amigo e eles vão se reencontrar. Vão pôr a conversa em dia, mas assim, é um acerto de contas essa conversa, sabe? Porque eles estão sem se falar porque algo muito grave aconteceu. Eles ficaram pensando sobre isso, né, todos esses anos e finalmente, então, eles vão um olhar no olho do outro e ter essa conversa, sabe? Então, nossa, que livro incrível. Inclusive, o título eu achei muito interessante, né? As Brasas, o porquê desse título também é interessantíssimo. O Pequeno Príncipe, eu li naquela edição de capa branca. Eu acho que foi o primeiro clássico que eu li na vida, eu acho. Eu era criança ainda, eu lembro que na época eu não entendi nada. Depois eu fui reler adulta, aí eu entendi por que eu não tinha entendido, porque ali tem muitas questões filosóficas, né? Tem alegoria, metáfora. Eu acho que para uma criança realmente, a não ser que um adulto leia junto e vá explicando, aí eu acho que faz sentido. Agora para uma criança ali, sei lá, de 7 anos, 8 anos, ler, eu acho que não vai entender mesmo. Eu tenho essa edição aqui agora da Clássicos Zahara, edição bolso de luxo, e é uma gracinha. Aqui as ilustrações são aquelas originais, mas é uma tradução de André Teles e Rodrigo Lacerda. A Revolução dos Bichos eu li por aquela edição da Companhia das Letras. Eu tenho essa edição aqui da Antofágica para reler. Foi publicado em 1945 e é uma fábula onde os animais ali vão falar sobre poder, sobre política. O Apanhador no Campo de Centeio, eu li numa edição da biblioteca, eu não tenho aqui essa edição. Foi publicado em 1951 e é interessante você saber que foi o primeiro livro que vai abordar ali a perspectiva de um adolescente. O Velho e o Mar, de Hemingway, uma leitura rápida também. Foi publicado em 1952. Eu li nessa edição aqui da Berta Brasil. É uma história curtinha, mas eu acho aqui que você pode entender muitas situações aqui como uma metáfora, né, do homem perante a vida, o homem perante a natureza, a força da natureza e tudo que acontece aqui. Lolita, de Vladimir Nabokov. Acho que foi um dos livros mais difíceis que eu li até hoje. Foi muito difícil ler esse livro aqui. Eu pensei em desistir dessa leitura por diversos momentos. Foi publicado em 1955. Eu entendo que ele é extremamente bem escrito, mas o teor dele é muito difícil de digerir. Fez muito mal, assim. Eu não sei se algum dia eu vou ter coragem de reler esse livro. Eu li nessa edição aqui da Alfaguara. Crônica da Casa Assassinada, de Lúcio Cardoso, clássico nacional, foi publicado em 1959. Também foi um escândalo na época, pelas questões aqui que contém. É uma história muito forte, bastante incômoda, foi uma leitura muito incômoda o tempo todo. Personagens aqui são difíceis. Eu li nessa edição aqui, da Companhia das Letras, e é um calhamaço. E é uma leitura, ela é incômoda desde o seu início. Mas aí você lê, você quer saber o que está acontecendo. Fala, nossa, mas não tá certo essas coisas aqui. E é assim até o final. Livro forte. O Sol é para Todos, de Harper Lee. Esse livro aqui também é muito especial. Ele vai falar aqui muito sobre preconceito, racismo. E aqui o bacana é que a perspectiva de uma menina muito jovem. Então você vai ver aqui a relação dela com seu pai, a relação com seu irmão. Ela vendo toda essa situação, tentando entender, né, com os olhos de uma criança que ainda não entende essas coisas todas. Foi publicado em 1960, recebeu o prêmio Pulitzer em 1961. Eu li nessa edição aqui, não essa aqui especificamente, essa aqui eu comprei depois, mas era essa edição aqui da biblioteca. A Redoma de Vidro, de Sylvia Plath. Foi publicado em 1963, também eu gosto demais desse livro aqui, porque tudo começa com uma personagem aqui numa vida dos sonhos. Ela fazendo faculdade, conseguindo um estágio ali que é muito sonhado, em Nova York, mas as coisas começam a desabar por conta da depressão. Só que nessa época a depressão ela não era muito abordada, os métodos, né, para se tratar isso, como as pessoas entendiam. Então é muito sobre depressão. É um livro forte também. Eu li nessa edição aqui
da Biblioteca Azul, só que eu li no Kindle, então aqui não tem nenhuma marcação, na época eu nem fazia marcação no livro. É um livro, assim, que requer cuidado no momento que você for ler, tá bom? Mas é um livro muito especial. A Paixão Segundo o GH, de Clarice Lispector. Eu li faz muito tempo e foi uma leitura difícil para mim na época. Eu acho que agora, mais velha, talvez eu venha entender mais alguma coisa. 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Esse é um livro que eu tentei ler na adolescência, não consegui. Fui ler depois, bem mais velha, mas continuou sendo uma leitura difícil. Eu li nessa edição aqui, da Record. Foi uma edição, assim, que também me deu, assim, um pouquinho de dor de cabeça. Nós temos aqui a árvore genealógica e eu recorri isso aqui durante a leitura toda porque, nossa, são muitas gerações, os nomes se repetem e eu achei isso bem difícil aqui. São muitos acontecimentos, assim, numa página, e depois na outra página já um monte de outros acontecimentos e tudo muito, muito, muito rápido. Foi publicado em 1967. Nós temos aqui O Olho Mais Azul, de Toni Morrison. Foi publicado em 1970. E é impressionante que esse aqui é o primeiro livro de Toni Morrison. E é interessante você começar por esse aqui também, porque tem um outro livro dela, que é o Amada, que eu achei bem mais difícil. Eu li nessa edição aqui, da Companhia das Letras. É uma leitura importante, uma leitura difícil. Não pela escrita da autora, tá? Mas difícil pelo seu conteúdo aqui. A questão aqui da protagonista, que é bastante difícil e traz muita reflexão. Grande autora, Toni Morrison. Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice, li também faz bastante tempo. Fui adolescente nessa época aqui do filme. O filme tinha Tom Cruise, Brad Pitt. O livro, ele tem um tom triste, ele tem um ritmo diferente, mas foi muito bom. Eu li nessa edição bonitona aqui da Rocco. Entrevista com o Vampiro foi publicado em 1976. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu tenho essa edição lindona aqui, essa edição especial, que é da Rocco. Essa edição aqui, ela tem vários ensaios e tem os manuscritos aqui da autora também. A Hora da Estrela foi o último romance de Clarice Lispector, foi publicado em 1977. Eu gosto bastante da Hora da Estrela, apesar de ser cru, de ser cruel, mas é isso mesmo. A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, foi publicada em 1982. Isabel Allende, ela é sobrinha do presidente chileno Salvador Allende, que sofreu ali um golpe de Estado que levou Pinochet ao poder em 1973. Então essa história, ela tem muito também da história da família da Isabel Allende. Eu li nessa edição aqui da Aberta Brasil. A Cor Púrpura, de Alice Walker, que livro lindo também, é uma história epistolar, foi publicada em 1982, me emocionou, é uma história triste, mas é uma história muito bonita. Eu li nessa edição aqui, da José Olímpio. A Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera, foi publicado em 1984. Esse livro aqui, ele é maravilhoso. Ele tem muito de filosófico, ele tem também uma questão política aqui também, como pano de fundo. Eu li nessa edição aqui da Companhia das Letras. O Conto da Aya, de Margaret Atwood, foi publicado em 1985. Eu li nessa edição aqui, só que eu li no Kindle, eu comprei a edição do Kindle, depois que eu fui comprar essa edição física aqui da Rocco. E, gente, que distopia forte. Faz alguns anos já que eu li, mas foi tão forte assim que depois disso eu não consegui ler mais nenhuma distopia. Principalmente para quem é mulher, tem questões aqui muito fortes. E claro, né, a distopia, ela traz muita reflexão. Tem muito de real aqui também. Aqui temos Amada também, de Toni Morrison. Ele foi publicado em 1987. É um livraço, mas é difícil. Foi uma leitura difícil. A maneira que é escrita, depois que você começa a entender tudo que está acontecendo, faz mais sentido tudo, mas no começo é tudo muito nebuloso. Eu li nessa edição aqui da Companhia das Letras. É considerada a obra-prima de Toni Morrison. Toni Morrison é vencedora também de Nobel de Literatura. Gente, esse livro é incrível. O que uma mãe faz pelos seus filhos, e vai tratar aqui muito sobre a questão pós-abolição da escravatura, mas como que essas pessoas ficaram, né? O que elas tinham de apoio ali. Gente, livraço muito impactante.
Olha só quem apareceu aqui, Verônica Decide Morrer, de Paulo Coelho. Acho interessante aqui a gente falar sobre isso, porque tem muita gente que desdenha, né, quem lê Paulo Coelho, diz que não é literatura, você lê Paulo Coelho, então você não sabe ler, e daí por diante. E eu li muitos livros do Paulo Coelho nos anos 90, os meus pais leram livros do Paulo Coelho, e eu, por consequência, acabei lendo também. Eu vi eles discutindo ali na cozinha sobre o livro, O Alquimista na época e outras histórias também. Então, assim, não foi Harry Potter que me trouxe para o mundo mágico dos livros, foi Paulo Coelho. Então, acho legal a gente falar sobre preconceito literário. Não vamos ter preconceito literário, porque eu mesma, eu não nasci lendo os clássicos. Eu comecei a ler por Paulo Coelho, para depois, li muita farofada, para depois me interessar pelos clássicos. Quando eu era mais novinha, eu pegava um clássico para ler e achava muito difícil, não conseguia ler. Então, vamos parar de julgar a leitura alheia, vamos parar de colocar como alta literatura e baixa literatura. Você não é leitor porque você lê tal coisa. Ou você é menos leitor porque você lê isso, um best-seller, ou seja o que for, sabe? Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu momento. De repente, um tipo de leitura ali vai fazer bem para aquela pessoa, ela tá precisando daquilo naquele momento. Vamos parar de julgar a leitura alheia, vamos parar de que leitura de verdade são só os grandes clássicos, tá bom? Dois Irmãos, de Milton Ratum. Eu li aqui nessa edição aqui, isso aqui é uma jacket, acho que teve uma série, né, na Globo. Essa aqui é a capa, uma edição de bolso. Literatura nacional, foi publicado nos anos 2000. De Amor e Trevas, de Amos Oz. Eu estou lendo essa obra aqui já faz acho que uns 2 meses. Foi publicado em 2003. Olha aqui, eu estou lendo aqui essa edição aqui da Companhia das Letras. É um calhamaço. E aqui nós temos várias gerações aqui da família de Amos Oz. Isso aqui é um romance, uma autobiografia. Mas eu ainda não finalizei essa obra aqui. Em breve eu termino para conversar com vocês. Acabou! Bom, é isso então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo agora com os livros que eu pretendo ler, vocês me avisam que eu faço então depois. Obrigada pela companhia de vocês, um beijo grande e tchau, tchau, até logo!